A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Provérbios. Provérbios, capítulo de número 4. O verso é o de número 23. Provérbios, capítulo 4. O verso de número 23. A igreja achou? Amém? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Pode sentar, irmãos. Eu vou fazer uma outra leitura, numa outra tradução, mas quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, por aqueles que estão acompanhando a gente através da página do Facebook da nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida também. E nós estamos aqui lutando, e nós estamos vencendo, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. E portanto nós estamos lutando e vivendo um dia de cada vez. E tenho procurado nesses dias, pedido a Deus para trazer uma palavra aos nossos corações que faça com que a gente repense a nossa vida como pessoa, como cristãos que somos. E hoje me veio ao coração, diante de tantas coisas que nós temos visto acontecendo, né? Se a gente, não estou aqui para dar notícias de TV, mas se a gente for ligar a televisão, nós vemos que as coisas elas não estão caminhando bem. E além de tudo isso, né, de estar acontecendo essa quantidade de mortes, nós temos visto, já comentei aqui por essa semana, Israel como sendo o termômetro do mundo, sendo atacada pelo Hamas assim de maneira bastante incisiva. E não obstante estar acontecendo tudo isso, nós temos um inimigo que é um inimigo invisível, que está atacando o nosso corpo, mas principalmente e especialmente, e às vezes a gente não tem percebido, mas a mente. Há uma quantidade enorme de pessoas que estão passando a sofrer de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Pessoas que estão com o coração pesaroso. Às vezes você conversa com pessoas tão jovens que não têm mais vontade de viver. Você fala, mas como isso, não é? Que perderam a vontade de viver. Mas nós estamos diante de um texto nessa noite, que esse texto ele foi escrito por um homem que nós ouvimos falar muito sobre ele. É o rei Salomão. Um homem que, como nós sabemos, mas sempre é bom falar, porque pode ser que alguém não saiba, que a sua vida se divide basicamente em 3 fases. Por que a gente sabe disso? Pelos seus escritos. Porque você conhece um homem pelo que ele escreve, pelo que ele fala, uma mulher. E nós temos o Salomão de Cantares, que escreve Cantares de Salomão. E em Cantares ele enaltece a beleza da mulher, ele vê beleza. Na tenra idade, na adolescência, um homem jovem vê beleza. O que importa é o que está aparente, o que dá para ver. E então, para ele, as mulheres, a beleza da terra, a beleza do seu palácio, a beleza física, é o que chama a atenção de Salomão, em Cantares. Em Provérbios já não. Não que ele deixe de ver a beleza, mas ele passa agora a fazer reconsiderações da sua vida. E nessas reconsiderações ele chega a dizer o seguinte: é melhor a gente ponderar o nosso coração numa casa de luto do que numa casa de festa. Porque numa casa de luto você conhece o fim de todos os homens. Ali você põe o seu coração e pensa sobre isso. E na velhice de Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, que é o pregador, o significado desse texto, de Eclesiastes,
ele já começa falando assim: olha, de tudo que foi dito, o fim é temer a Deus e seguir os seus mandamentos. São fases que nós acompanhamos na vida de Salomão e que nos faz pensar. E agora nós estamos falando de um homem, não sei a idade dele, mas um homem de meia idade, que começa a pensar sobre os problemas do coração. E ele diz numa outra tradução, que eu falei que ia fazer e vou, ele diz assim na tradução viva: acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Aqui, nessa tradução, ele traduz coração por emoção. E assim, só para a gente pensar nessa noite, se você olhar para dentro do seu coração, eu olho para dentro do meu coração, pedindo para que Deus nos ajude a reconhecê-lo. O que tem aí dentro? O que tem dentro do seu coração? O que tem dentro do meu coração? Porque é mais ou menos assim. Com o passar dos anos, a gente vai acumulando coisas no nosso coração que, se a gente não tomar cuidado, nós comprometemos a nossa salvação. E nós precisamos ser bastante sinceros, porque no tempo que nós estamos vivendo, irmãos, olha, eu como pastor preciso fazer observações para mim e para vocês. Sem perdão não vai para o céu, com mágoa não vai para o céu, com rancor não vai para o céu. Dormir brigado, um xingando o outro de palavrões, compromete a salvação. Esposo e esposa que fica dias sem se falar, compromete a sua salvação. Ah, mas é o meu ex, e eu considero ele como um defunto. Só que há um porém. Eu já disse aqui que o perdão não libera o outro. O perdão libera a mim, libera você. Independente do que foi feito, se dentro do meu coração eu perdoei, está perdoado. Agora o problema é quando esse velho coração vai sendo acumulado de coisas que não prestam. Falta de perdão, mágoa, rancores. E aqui eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Jesus. Porque essas pessoas que não conhecem a Jesus, geralmente elas são, com raríssimas exceções, elas se vingam. Elas esperam a oportunidade para dar o troco. Elas esperam a oportunidade para pagar na mesma moeda. Mas aqueles que dizem, nós que falamos que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, todos os dias a gente tem que dar uma olhada para dentro do nosso coração. Porque é mais ou menos assim. Isso é um lixo. E tem pessoas que carregam um lixo com ela. E elas querem fazer assim dentro de você, ó, derramar todo o lixo dentro do seu coração. Cabe a mim e a você permitir que essa pessoa derrame esse lixo dentro de mim, dentro de você. Porque cada um dá aquilo que tem de melhor. E infelizmente, há cristãos que estão comprometendo a sua salvação. E eu não estou aqui para passar um pano quente em mim, nem em ninguém. Mas passar a vida inteira dentro da igreja com ódio é perder tempo. E é por isso que Salomão, e ele tem experiência para isso, porque ele era filho de um rei, ele era um homem que muito errou, que tropeçou, que sofreu muito e pagou muito caro pelos seus erros. Portanto, tem autoridade para aconselhar por experiências próprias. Às vezes, nós falamos assim, mas Salomão dá um conselho?
Olha o caráter de Salomão. Olha o comportamento de Salomão. Mas carregar as marcas por ser fruto de um relacionamento conturbado não era tão simples assim. Porque Salomão era filho de um relacionamento que começou errado e que nunca deveria ter começado. Vocês sabem muito bem que Salomão é filho de Batseba. Que Davi olha lá da sacada, traz para casa, mata o seu esposo. Não vamos entrar nessa história. Ele é julgado por Deus, paga um alto preço pelos seus filhos. É uma bagunça, vira uma bagunça a casa de Davi. E desse relacionamento nasce Salomão. E eu fico assim, irmãos, com a Bíblia, porque a Bíblia ela não esconde erros. Poderia muito bem nunca mais se falar nesse menino Salomão e dizer assim: esse rapaz é filho de um adultério. Mas só Deus tem a capacidade de mudar a história e de transformar uma criança que é fruto de um erro em alguém que passa a servi-lo, porque ele não teve culpa. Quem teve culpa foi Davi. Davi teve culpa, ele não. Aí você pode olhar Salomão e falar assim: mas quem é ele para me dar? A Raquel acabou de dizer, ler aqui, que provérbios são conselhos. E realmente, provérbios são leis dos céus para se viver na terra. São conselhos que a gente usa um termo assim, você já deve ter usado. Se conselho fosse bom, a gente não daria, venderia. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então vale a pena aconselhar. Alguém poderia olhar para Salomão e falar assim: mas esse homem aqui é fruto de um relacionamento adúltero. Como que esse cara quer dar um conselho? A beleza da Bíblia, meus irmãos, está justamente por não esconder falhas. Que culpa que Salomão tinha por isso? As experiências servem exatamente a isso mesmo: não entrar de novo, não errar de novo, e ajudar os outros a não cometer os erros já cometidos por aquele que aconselha. E por isso, Salomão se torna um grande conselheiro para mim e para você. Irmãos, quando você para perto de um homem de cabelos brancos, de uma mulher de cabelos brancos, e ela diz para você assim: ó, não vai por esse caminho. Vamos ser bastante sinceros nessa noite. Tem um monte de casamento que se arrasta porque não ouviu o conselho. A mãe falou assim: ó, esse rapaz não quer saber de Deus, esse rapaz não quer saber de Jesus, esse rapaz não quer, mas ele é lindo. Eu amo. Olha o tamanho dos músculos dele. Sinto muito, mas nós estamos na igreja. Os músculos que servirão para te agredir. Porque não ouvir conselhos, e nós estamos falando sobre isso nessa noite. Não ouvir conselhos de pai e mãe é se preparar para se arrebentar. Pode ter certeza. Se alguém está aqui nessa noite, está me ouvindo e costuma a não ouvir conselhos da mãe e do pai, se prepara, pague as suas consequências, sofra. Porque a estrada da vida funciona mais ou menos assim. Eu andei, vamos comparar em quilômetros, eu andei 46 quilômetros na vida até aqui. Mas eu tenho, por exemplo, com todo o respeito, pastor Orlando, que acho 94, pastor Orlando, 94, o pastor Orlando, ele andou, onde que ele está? Se ele voltar aqui e sentar comigo, eu falar para mim assim: irmão, ó, eu já vivi isso aí na obra, hein? Será que eu vou ser tão besta e arrogante de falar assim para o pastor Orlando: ah, mas isso aí é tempo do Senhor, isso aí não é comigo? Ô, irmãos, é questão de raciocinar.
os quase 50 anos de diferença entre eu e o pastor Orlando, principalmente de pastorado, cuidando de obra, cuidando de gente, lhe dão a autoridade para chegar em mim e me dar um conselho. E o que eu tenho que fazer? A minha obrigação, meu dever, é repensar e olhar o seguinte, esses tantos anos que ele caminhou na minha frente, eu ainda vou caminhar, se Deus quiser, mas são suficientes para preparar o meu coração. E Salomão, ele tem como tema nesses provérbios, e nesse capítulo especificamente, a sabedoria, alicerçada nos seguintes princípios. Primeiro princípio, instrução, que significa prudência ou entendimento. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Vocês já viram tem uma frase, uma ilustração da criança que ela vai crescendo, chega um momento da vida dela, ela fala, o meu pai sabe tudo, a minha mãe sabe tudo. Ela cresce um pouquinho, o meu pai não sabe tanta coisa, nem minha mãe. Aí ela pega mais um tamanho, ela fala assim, quem sabe tudo sou eu. Aí chega a hora do pai e a mãe ir embora, e aí ele fala assim, bem que o meu pai poderia estar aqui, bem que a minha mãe poderia estar aqui, como que ela faz falta. Quando fala a respeito de adquirir sabedoria ou instrução, fala a respeito de prudência e entendimento, estamos dizendo de instrução principalmente, é disciplina, castigo, correção, é ser instruído na disciplina. Prudência ou entendimento é compreensão e discernimento. Logo, temos que a correção não tem a intenção de prejudicar, mas de trazer à luz o entendimento. Por que isso, pastor? Como que eu defendo isso? Como que pode uma mãe, só se for uma mãe sem noção, que bate, espanca os filhos, mas nós não estamos falando nisso. Nós estamos falando na mãe que corrige o filho, que pega o filho de vara. Não tem mãe que faz isso? Pega o chinelo e dá. Tá com graça para lá e para cá, pulando para lá e para cá, fazendo gracinha, querendo dar show. A mãe pega, dá uma chinelada, acabou. Senta, fica quietinho, fica pianinho. A próxima vez não precisa mais nada, só basta. Pelo menos no tempo que eu era criança, a gente não passava nem na sala. Ousaria passar na sala. Se minha mãe tivesse com visita e passasse na sala, ela só olhava. Quando ela olhava, a gente já entendia. Vixe, o lombo vardei. Ela só olhava, basta. Hoje, por falta de instrução, a criança entra no meio e desmente a mãe. Se a mãe estiver conversando, ela fala assim, mentira o que você está falando. Mentira o que você está falando. A hora que a visita ia embora, minha mãe tinha no fundo, do lado de casa, eu não gosto de mimo. Não sei se você conhece pé de mimo. Não sei se tem alguém aqui que conhece. A minha mãe puxava as folhas assim do pé de mimo assim, a gente falava assim, já vem. Era a vara da infância e da juventude na minha época. E aquilo acabou a gracinha. Os grandes homens, não que eu seja grande, mas os grandes homens e as grandes mulheres que hoje respeitam os outros e fala pelo menos bom dia, porque eu percebo, eu não sei se você já viu isso aí, mas é muito feio. Às vezes eu estou no centro da cidade, assim, de trabalho, de serviço até. Às vezes a mãe passa e fala assim, ou o pai fala assim, bom dia. O filho passa assim, assim, fala assim, nossa. Faltou a correção. Porque a correção, segundo esse princípio, ela vai dar a compreensão e ela vai dar o discernimento.
Logo temos que essa correção não tem a intenção de nos prejudicar, mas de trazer luz e entendimento. A Bíblia diz em Hebreus 12, 6, 7, 8 assim, ó. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Tem algum filho que o pai não corrija? Que o pai deixa para lá, fala assim, faz o que quer. Como aquela imagem que você já deve ter visto. 2 celas. Uma cela um menino, na outra cela um menino. O pai na cela assim, onde foi que eu errei? O menino do lado falando, pai, sou eu sou seu filho. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu cometi? Porque se nós suportamos a correção, Deus nos trata como filhos. Porque qual filho ou que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Irmãos, quando nós estivermos passando por uma correção de Deus, nós temos que agradecer a Ele. Porque quando um pai diz assim, ó, olha aqui, presta atenção. Ou quando uma mãe diz assim, ó, cansei. Eu cansei. Eu não aguento mais. Eu tiro as minhas mãos. Eu desisto. A pior coisa que pode acontecer a uma igreja é quando Deus deixa de corrigir essa igreja e o seu pastor. É quando Deus abandona a disciplina e diz, olha, não. E começa, porque a Bíblia diz que se nós não somos corrigidos, e se nós estamos sem disciplina, nós não somos filhos, nós somos bastardos. E bastardo é um filho não natural. Há pessoas que se você tentar corrigir ou dar um conselho, ficam com raiva, de bico. Já aconteceu isso com você? Você tenta dar um conselho, a pessoa fica com raiva de você? Fica de bico, fica com raiva. A Bíblia responde a isso também. Provérbios capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Quem corrige o zombador, traz sobre si um insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Zombador, escarnecedor, é aquele que despreza, que fala arrogantemente, que gloria-se, que ridiculariza, que zomba. É como se chegar para o filho e falar assim, já sei, mãe, já sei o que a senhora vai falar. Já sei o que o senhor vai falar. Já sei. E sabe o que ele faz? Minha mãe não sabe nada não, pai. Meu pai não sabe nada não. Quem sabe sou eu. Sabe o que é isso aí? É do tempo dele. É no tempo dela. Mãe e pai que está aqui nessa noite, está me ouvindo? Você sabe exatamente onde vai dar um comportamento errado de um filho. Você sabe. E Deus sabe exatamente onde vai dar um comportamento errado dos seus filhos. Quando nós começamos a preferir as coisas que são de Deus, aliás, a preferir as coisas que não são de Deus, não estou falando que são do diabo, só estou dizendo que é preferência, e eu abro mão dessas coisas, e começo a me preocupar com as coisas e fazer trocas. Você já pensou, se algum de nós nessa noite, vou fazer aqui um paralelo, a mensagem precisa ser contextualizada. Já pensou se eu estivesse nessa noite perdendo o culto por causa de um jogo que está acontecendo agora? Porque eu sei que está acontecendo um jogo agora.
Aí alguém fala assim: pastor, nada a ver. Aí eu te pergunto, pai e mãe, eu te pergunto para você: você acha que Deus abençoaria essa pessoa da mesma maneira que está abençoando você que está aqui nessa noite? Seria injusto. Porque a Bíblia diz que Deus abomina a balança infiel. Deus não pondera as coisas em balanças infiéis. Balanças infiéis é aquela balança que o vendedor colocava um pezinho assim para dizer que estava vendendo para mais. Deus abomina a balança infiel. Então, uma vez que eu chamo a atenção do zombador, do escarnecedor, e que esse despreza e fala arrogantemente, gloria-se, irmãos, é duro. Eu, na minha função, na função que eu exerço, às vezes você vê lá o rapaz que aprontou um monte, a mãe chega desesperada chorando e gritando assim: o que ele fez, o que ele fez? Aí pode perguntar para ele, a mãe grita em pranto, o pai grita, chora e fala assim: eu não te ensinei que você não devia fazer isso, eu não falei que você não devia andar com esse povo, eu não te expliquei que você precisaria arrumar um serviço, que você precisava ir para a igreja, quantas vezes eu te chamei? Irmãos, e olha, escuta, não tem mais o que fazer, porque a arrogância, ela é demais. Por que eu fiz essa construção e dei esse exemplo? Porque Provérbios 16 e 18, se o Renan puder abrir aqui Provérbios 16 e 18, eu vou agradecer. Provérbios capítulo 16 e versículo 18. O que está escrito aqui? O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Pastor, como que eu sei que alguém vai ter uma vida destruída? É o orgulhoso. É o que se acha autossuficiente, aquele que não necessita de repreensão. Irmãos, ó, presta atenção, eu não sei porque que eu estou dizendo isso, mas mãe vê coisa. Mãe vê coisa que filho não vê. Mãe vê coisa que filha não vê. E quando a mãe olha e fala assim, ó, você vai arrumar para sua cabeça, você pode ter certeza que vai dar problema. Mãe vê coisa que filho não vê. Pai vê coisa que filho não vê. E depois qual que é o resultado? Qual que é o resultado? Aí amarga uma desilusão e uma desgraça na vida, porque não deu ouvido. E você pensa que na igreja é diferente? Na igreja não é diferente. Você fala para o irmão assim: irmão, é assim. Irmão, é assim. Irmão, dá tempo de você fazer. Eu não quero aqui promover discórdia e nem divisão no casamento, mas pense comigo. Uma verdade incontestável, presta atenção no que eu vou falar. Eu pesei cada palavra. Efésios 5, 22, 23 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Interpretação, vamos interpretar? Você não pode perder isso aqui. A mulher esteja submissa ao marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, ponto. Alguém olha e fala assim: bom, então ela deve fazer o que eu mando, é meu capacho. Primeiro ponto, Efésios fala da submissão mútua, então começa por aí, um esteja submisso ao outro. O marido deve ser o cabeça, como Cristo é o cabeça da relação com a igreja. E nessa relação ele cuida, ama, orienta, sustenta, protege, coloca a salvo e etc.
Seguindo esse princípio, se o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, e Cristo sendo o cabeça da igreja, ele ama, orienta, sustenta, protege, cuida, coloca a salvo e outras coisas. Se o marido é um cabeçudo, ao invés de ser o cabeça, ele sai fora do texto. Portanto, que quebre a cabeça sozinho. Tem um texto que diz assim: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Eu estou dando um conselho para cada um de nós como igreja, porque há homens, e aqui eu preciso falar sobre essa meia culpa, porque há homens que são assim, eles não querem servir a Deus, não fazem o mínimo de esforço para servir a Deus, e quer arrastar a mulher de igreja para igreja, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e fica arruma encrenca aqui, arruma encrenca ali, e a mulher vai sofrendo, até que ele consegue matar a fé dele, matar a fé da mulher, e matar a fé dos filhos. Quer quebrar a cara, quebra sozinho. Porque é assim. Essa frase resume bem. Quer se lascar, se lasque sozinho. Porque tem homens que por birrinha vivem fazendo a esposa e os filhos sofrerem. Homens que não tomam a posição e vivem como se não estivessem ali. E o pior, colocam a mulher para espantar o ladrão. Mais ou menos isso. Porque Deus comissionou nos homens para liderar, no sentido de como Ele lidera a igreja. Porque se nós nos colocarmos, irmão, olha, o problema é que é o seguinte: o pai foi transformado pela televisão num palhaço. O homem foi transformado pela televisão num nada. E aí a figura paterna, que deveria estar dentro de casa para dar segurança, essa figura é uma figura apagada. E por causa disso nós sofremos com filhos que partem para outro lado. E as mães então são obrigadas a dar as contas sozinhas. E o coração velho sofrendo. E é por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4:2: porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Doutrina, ensinamento, percepção, instrução. Salomão então mostra como se fazer na prática. Eu também já fui filho. Era filho único, amado por minha mãe e companheiro de meu pai. Ele costumava me ensinar e me dizia o seguinte: guarde na memória as minhas palavras, obedeça sempre os meus mandamentos, terá uma vida feliz. Aprenda a ser sábio, aprenda a fazer diferença entre o certo e o errado, e nunca se esqueça de que eu lhe ensinei. Não se afaste das minhas palavras. Nunca deixe a sabedoria de lado. Ela cuidará de você. Ame a sabedoria, ela o protegerá. E para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Dê a ela o devido valor. Agarre-se a ela, e a sabedoria dará a você uma valiosa coroa, admiração e respeito. Filho meu, ouça e coloque em prática os meus conselhos. Assim você terá uma vida longa e feliz. Eu lhe mostrei como andar pelo caminho da sabedoria. Guiei os seus passos pelo caminho da verdade. Temos aqui alguns termos em comum: conhecimento, prudência, doutrina, lei, ensinamento, inteligência. Todos esses termos têm a ver com aspectos relacionados à minha mente. Observemos o significado de coração. Eles devem estar sempre em sua mente, presentes em seu coração. Na tradução Almeida, Revista e Corrigida, diz que mente é o mesmo que olhos. Olha, irmãos, há filhos, a gente já está acostumado com isso na igreja. Há filhos que só conseguem vencer na vida
Porque eles tiveram um encontro com Jesus. Porque se dependesse da figura do pai, eles não venceriam. Eles nunca conseguiriam vencer. Porque há conversas, escuta aqui, a gente está falando coisas do coração. Há conversas que a mãe consegue ter com a filha, mas há conversas que só o pai tem que ter com o filho. Há conversas que só o pai tem que sentar e falar para ele como que é a vida, que a mãe não tem coragem de falar, e não é função dela, e que é o pai que tem que chegar e dizer: filho, a vida é assim, a vida é para guerreiros, filho. Eu não estou dando desculpa aqui, viu? Eu não estou dando desculpa aqui. Mas as jovens que estão enfiados nas drogas, que não tiveram a oportunidade de ter um encontro com Jesus, e eu preciso dizer isso, não estou inocentando o diabo, culpa do pai. Que faltou a presença de dizer aqui: irmãos, essa coisa é tão séria, que o último muro que o ser humano enfrenta é pai e mãe. É o último muro antes de ir para a sociedade. Porque se ele passar por cima do muro do pai e da mãe e derrubar esse muro, dali para frente ele não obedece mais ninguém e não respeita mais ninguém. O último muro a ser vencido é o pai e a mãe. Esses dias eu vi alguém me mostrando ainda um videozinho assim. A menina falou um negócio, mas falou um baita de um palavrão. A mãe, certo é a mãe que estava do lado. Que bonitinho. Que legalzinho, que bacaninha. A plantinha está crescendo. Ela está sendo germinada todos os dias. E quando a Bíblia fala a respeito de coração, ela está falando a respeito de olho, de órgãos que mostram as qualidades da mente, faculdades mentais e espirituais. E quando ela fala também a respeito de coração, ela está falando assim de vontade, de inteligência, lugar de emoções e paixões, como lugar de coragem. Escuta aqui, vamos fazer um teste. Eu proponho um desafio para você. Você que tem aí, sei lá, mais de 20 anos, você se lembra, tem coisas que você se lembra que seu pai e sua mãe, você viu lá dentro da sua casa, quando você tinha 5, 6 anos de idade. Você se lembra direitinho, ainda mais quem teve um pai abusivo, que batia na mãe, porque isso era comum antigamente, não era? Era comum muitas vezes o pai agredir a mãe. Você se lembra de discussões que seu pai e sua mãe teve, que você era muito pequenininho. Eu me lembro, não vou dizer aqui para não expor ninguém, mas eu me lembro de coisas que aconteceram dentro da minha casa, que meus pais nem imaginam que eu sei, mas eu vi. E eu era pequenininho, e eu me lembro. Isso eu posso dizer, até algum tempo da minha vida eu odiava Natal. Eu odiava Natal com todas as minhas forças, porque o que eu via na época de Natal era minha mãe pegando a gente pelo braço e andando para a rua, sem rumo. Eu falava: eu não quero saber disso. O dia que eu crescer, eu quero riscar essa data da minha vida. Assim como há pessoas que odeiam o dia do aniversário, porque no dia do aniversário dela aconteceu coisas terríveis. Irmão, a semente ela fica plantada. E depois de velho, às vezes cabelo branco, e com todo respeito velho, você está me entendendo o que eu estou falando? Com toda a experiência, está aqui, está gravado aqui, na nossa mente, foi gravado no nosso coração, está aqui,
Só você sabe o que você passou. Só você sabe o que aconteceu na sua vida. Eu não sei. Eu não sei. Portanto, o coração é a sede das nossas emoções. Está aqui, ó. Você já sentiu no coração? Já sentiu pesar no coração? Já sentiu aquele negócio que você fala assim, mas por quê? Aí você fala assim, ó. Você olha assim na sua vida, a sua vida ela veio sendo escrita tudo certinho assim, ó. Eu falo para as crianças na aula. A sua vida ela veio tudo bonitinho, sendo escrito, tudo. Chegou um momento que parece que alguém pegou uma caneta vermelha e começou a riscar assim, ó. Riscar, riscar, riscar. Aí você volta a escrever tudo direitinho. Aí você lembra desse tempo que tudo foi escrito direitinho, mas esse tempo que foi escrito em vermelho. Tem como apagar? Tem como apagar? Porque está registrado. Está registrado na sua mente, no seu coração. Jesus ratifica que o nosso coração é a sede das nossas emoções. Irmão, ó, presta atenção. A gente pensa que é a mente, mas você já deve ter visto assim, ó. Vamos ver, talvez eu... Deixa eu trazer uma ilustração. O jovem, quando ele se apaixona. Tem jovem que se apaixona tanto que até dói o coração. Ele fala assim, meu coração está até doendo. Não é à toa que o símbolo da paixão e da emoção, ninguém desenha um cérebro e manda para a namorada, manda. Eu te amo, e desenha um cérebro assim, fala assim, te amo. Ou então compra um balãozinho em forma de cérebro. Alguém faz isso? Né? As crianças de antigamente riscavam no muro dos outros. Fulano e ciclano, S-A-L. Não sei o que você quer dizer com isso. Não sei se vocês sabem o que quer dizer isso aí. Hã? O que quer dizer? S-A-L embaixo assim. Você colocava o Ludigero e a Ludigera. S-A-L. Se amam loucamente. Isso faz tempo, isso é coisa de antigo. Mas eu sei que tem gente que lembra, mas não quer falar, né? Lógico. Mas eu tenho que me expor aqui diante da câmera. Ó, ninguém manda um balãozinho de cérebro. É um coração. Sabe por quê? Porque o coração, Jesus chama a multidão e fala assim, ouvi e entender, presta atenção. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Acercando-se dele, seus discípulos disseram... Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizam. Jesus falou assim, olha, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa, eles são condutores de cego. Aí eles falam assim, explica pra gente essa parábola. Jesus fala assim, ó, até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Entenderam? Não precisa explicar isso, né? O que entra pela boca é lançado fora. Mas não é isso que contamina o homem. Jesus fala assim, ó, o que sai da boca é o que contamina o homem. Por que o que sai da boca é o que contamina o homem? Porque o que sai da boca procede do... Está aqui, ó. É por isso que alguém, você já deve ter ouvido essa frase assim, hoje, ainda acho que foi hoje que eu vi uma frase assim, ó, que as pessoas falam assim, ó, homem nenhum presta. Não, o seu não presta. Eu vi essa frase, aí falou assim, aí tinha um pai salvando a criança, um pai com a criança aqui, um pai tentando segurar a casa, um pai com um monte de conta para pagar, um pai trabalhando. Não, não é todo homem não presta. É o que você escolheu que não presta. Ele realmente não vale um vintém. Mas todo homem não. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Porque do coração, é do coração que procedem os maus pensamentos. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.
É daqui, desse coração. Irmão, vou contar um testemunho aqui de uma pessoa crente. Ela orou para o seu esposo ser salvo, seu esposo foi salvo. Viveu na igreja durante um tempo, o Senhor o recolheu. E essa pessoa salva, os dois salvos, a esposa salva muitos anos na igreja. Ela disse assim: olha, por favor, o dia que eu morrer, não me enterre junto com ele. Alguém olha e critica, fala assim: meu Deus, mas por que será? Abusos. Não estou falando que isso justifica. O que tem de abusos, de pessoas que debaixo ou atrás da fé abusam. E aí o coração sai o quê? Conversa com uma pessoa 5 minutos, que você vai saber o que ela pensa. É automático. Na igreja funciona dessa mesma forma. Então qual que é o papel da mente? Ouvir, processar e transmitir ao coração coisas boas e ruins. Aí está a importância do que ouvimos e damos crédito. Meu filho, ouça com atenção os meus conselhos e sejam sempre prontos para escutar as minhas instruções. Elas devem estar sempre em sua mente, sempre presentes em seus corações, porque dela depende a verdadeira vida e uma saúde perfeita. Sabe por que tem tanta gente doente com base nesse texto? Por ouvir coisa ruim. Porque tem mensageiros e mensageiras do inferno que só sabe te encher a cabeça de coisa ruim. Tem ou não tem? Tem gente que fala assim: eu preciso contar um negócio para você, porque você é muito minha amiga. Mas você está sabendo que o que a fulana falou de você? Você pensa que ela é sua amiga? Ela falou isso, isso e isso. Aí você fala assim: não creio. Falou, eu estava perto, eu ouvi e vi com esses olhos que a terra há de comer. Aí você pode falar assim: bom, não vai fazer nenhum efeito para mim, porque eu não acredito mesmo que é uma pessoa mentirosa. Vai fazer efeito. Sabe por que vai fazer efeito? Porque a semente foi plantada. Há pessoas que têm o dom de plantar a semente de maldição na sua vida. E se você der ouvido, se eu der ouvido, às vezes a pessoa chega como quem não quer nada. Vamos pensar juntos. Na igreja, ouvimos conselhos de Deus, certo? A sua palavra. Você já reparou o que acontece com uma pessoa que começa a se ausentar dos cultos? Escuta, você já parou para pensar nisso? A pessoa, ela começa, na igreja a gente ouve conselhos de Deus, certo? Já reparou o que acontece com uma pessoa que começa a se ausentar dos cultos? Salvo nos casos que não tem jeito. Se ela não manter uma disciplina espiritual em casa, a pessoa começa a faltar. Tá, é por causa do serviço, não tem o que fazer. Tá certo, tem que faltar mesmo. Estou trabalhando, eu também já trabalhei em sistemas de escala e não tem jeito, tem. É o nosso trabalho, a gente precisa sustentar a nossa família. Muito bem, tá certo. Mas a disciplina espiritual, ela precisa continuar. De vez em quando ler a palavra, fazer uma oração, buscar a Deus, assistir um culto. Agora, se a pessoa deixar tudo isso e ela começar a se ausentar da igreja, ela não ouve mais a palavra, ela não ouve um culto, não ora mais. Se ela não manter uma vida espiritual em casa e só ficar jogando Free Fire e vendo BBB e conversando com gente descontente com a igreja, o que ela vai ser? Você vai falar para mim que essa pessoa que não ouve mais a palavra, que não assiste um culto, que não ora lá pelo menos um pouquinho com a família, que não pede a misericórdia de Deus, ainda que não tenha aquele tempo ali porque está trabalhando, fala: Deus, me ajuda na minha casa, Senhor, me ajuda, vai preparando as coisas, vai abençoando o que eu tenho que fazer, é isso que eu estou falando. Aí essa pessoa esquece tudo isso e começa a faltar nos cultos. Aí é o dia inteiro no celular, assistindo coisas que não prestam e conversando com gente descontente. Sabe como que essa pessoa chega aqui? Cheia de raiva. E você sabia que há pessoas que saem da igreja por causa disso? Porque ela começa a visitar pessoas. E olha,
que tem pessoas que é tão sem caráter, que ela tem a capacidade, eu não estou falando se o irmão não está bem num lugar, lógico, se não está bem, a pessoa está parada, ela está sem condições de congregar, ela está doente, ela está com alguma coisa. Eu estou dizendo assim, ó, há pessoas que se aproveitam do momento de fraqueza da pessoa e vai lá e inferniza a vida da pessoa, e a pessoa não consegue mais voltar para a igreja. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês como pastor, presta atenção aqui 1 minuto, por favor. Não sei se vocês estão entendendo. Irmãos, tem gente que já está assim com um pé fora da igreja, ó. A gente que é pastor, a gente tem um olhar clínico, a gente já dá uma olhada no irmão. O irmão começa a cumprimentar você e te tratar da forma mais oficial possível. Ele começa a te chamar, não que isso seja errado, mas ele começa assim, o senhor. Ele começa a te cumprimentar de forma bem formal. Ele começa a se distanciar de você. Está com conversinha. Eu até falo assim, o próximo passo desse irmão, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pedir a carta, porque já está fraco. Ouça com atenção os meus conselhos, e seja sempre pronto para escutar as minhas instruções. Elas devem estar sempre em sua mente, sempre presentes em seus corações, porque delas depende a verdadeira vida e uma saúde perfeita. Essa pessoa está contaminada e automaticamente isola-se, está sem vida e sem saúde. Eu sou o que ouço, o que vejo e o que leio. Vida é vivo. Ah, irmão, uma pessoa que tem um trabalho na igreja, que ela é uma pessoa ativa, de repente você vê ela culto após culto, sentada, sem querer trabalhar, sem vir cantar, sem querer fazer nada, você pode ter certeza que está com problema. Alguns ainda dá tempo, porque a esposa é sábia e fala assim, ó, vamos orar, procura o pastor, conversa direitinho, porque não está fácil do jeito que está. E olha, eu vou dar um conselho para a igreja muito importante. Agora, nessa época que nós estamos vivendo, não é época de tomar decisões que vão comprometer a sua vida espiritual. Se você tiver que tomar alguma decisão que é muito importante na sua vida espiritual, espera. Não se precipite. Porque nenhum de nós estamos bem o suficiente para tomar decisões importantes na nossa vida. Escuta o que eu estou dizendo, é um conselho. Firma os seus pés. Toma cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque tem coisas que vai deixando a gente doente. Tem assuntos que já... Eu não sei se com você acontece isso, mas eu creio que sim. Que você ouve, você fala assim, mas de novo? De novo o irmão está magoado, de novo o irmão está com a cara feia, de novo, mas de novo, você fala assim, eu não sei mais o que eu faço, mas de novo, porque a pessoa que está ferida, basta que você faça assim, ó, que dói. Aí eu te pergunto, se você se acercar desse tipo de conduta e desse tipo de pessoa, que fica o tempo todo falando para você, mas não sei o que você está fazendo indo lá ainda. Para. Você está vendo, você está conseguindo ser crente aqui dentro de casa. Irmãos, olha, escuta aqui, ó. Para se afastar é fácil, mas para voltar é difícil. Para sair é de hoje para amanhã, mas para voltar é muito difícil. Preste atenção. É por isso que a ordem é tão clara. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele
procede a saída ou as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca. Afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, e retire o teu pé do mal. Quando alguém vem falar alguma coisa para mim, eu sempre guardo uma observação. O diabo tem 3 secretárias. Você deve ter ouvido falar nisso. Eu não sei se eu vou lembrar as 3. Mas disseram, ouvi dizer. Aí você fala assim para o irmão assim: escuta, você está trazendo essa informação para mim, mas você é testemunha? Não, pastor, disseram. Eu não sei. Eu ouvi dizer. O coração velho, você tenta conversar com o irmão, você tenta trazê-lo de volta como pastor, você tenta mostrar para ele e instruí-lo e dizer assim: ó, irmão, seu coração já está indo para um caminho. E eu fico de cara, sabe com o quê? Que uma vez, eu me lembro que um pastor acabou de atender alguém, e eu entrei e ele pegou e disse para mim assim: meu Deus, meu irmão, um homem, e a esposa esperando no pátio, ele disse assim: eu não sei como que pode existir uma pessoa tão falsa desse jeito. Porque quem paga o pato de um coração azedo e cheio de doença é a família. Quem paga o pato por um coração cheio de veneno, e aqui eu deixo para encerrar uma frase: há pessoas que vão fazer, ou que vão querer fazer do seu coração uma lata de lixo, mas não aceite. Já viu aquela conversa que você está tendo com uma pessoa tão amistosa e gostosa assim? De repente a pessoa fala assim: ah, mas sabe o que é? É que o fulano falou isso do senhor. Aí você fala assim: serviu o veneno para mim. Mas sabe o que é? É que lá é... Aí você fala assim: o irmão está doente. Irmão, olha aqui, ó. Naquele dia não vai ter o pastor Celso do lado, não vai ter a Regiane do lado, não vai ter os músicos do lado, não vai ter o esposo, não vai ter a esposa, não vai ter ninguém do lado. Naquele dia só serei eu e Deus, e mais ninguém. E todas as minhas obras passarão a limpo diante dele. E o que vai ser observado não é o que eu fiz, mas como eu fiz. Eu olho e vocês olham o exterior, mas Deus olha o quê? Aí eu te pergunto: tem alguém para perdoar ainda que não perdoa? Tem alguma coisa para acertar aí que não foi acertada? Tem raiva aí, mágoa que ainda está aí do passado? Tem ódios ainda escondido? O coração está carregado de coisas que te impedem até mesmo de prosseguir e de prosperar. Hoje, na hora que você e eu chegarmos na nossa casa, a gente coloca o nosso joelho no chão e diz assim: Deus, eu não tenho forças para perdoar essa pessoa, porque ela me causou tantos males, que só de eu falar no nome dela, já me causa angústia. Mas me ajuda, me libera, me ajuda a perdoar. Porque eu sei, eu quero dizer com muito temor no meu coração, talvez você até apanhou dessa pessoa.
Talvez você foi até agredido por ela, ou agredida por ela. Mas nessa noite o Espírito Santo, Ele pode, e Ele faz, com que você encontre forças para perdoar, e o seu coração ficar leve de novo. Vamos ficar em pé? Na igreja não funciona como a gente quer. Na igreja funciona como Deus quer. E eu vou puxar o fio da minha vida e você puxa da sua. A gente está terminando, ó. Puxa lá o fio da sua vida. Se você puder fechar os seus olhos. E puxa. E dá uma olhada. Meu Deus, ele foi abusivo. E por isso o meu coração está cheio disso. E eu não consigo ir para frente nem para trás. Eu não saio do lugar. A minha vida não anda, ela faz um giro. Eu tento fazer as coisas. Eu começo fazendo uma coisa na igreja bem, mas eu não consigo. Porque o meu coração está doente. E eu preciso nessa noite de cura. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos deu um conselho nessa noite, que nós, de tudo que devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede fonte de vida. E muitas pessoas estão doentes, porque não tem vida no coração. O seu coração foi infectado por palavras, por atitudes, por abusos, por agressões. E agora mais que nunca nós precisamos vigiar a cada momento, porque nós não sabemos quem é o próximo da fila. E nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor. Pai, a coisa é séria, a situação é séria. E nós estamos aqui com seriedade diante do Senhor te pedindo, nos ajuda. Nos ajuda a perdoar, a liberar o perdão. Porque nós sabemos que há pessoas que nunca pedirão perdão, nunca, jamais chegarão até nós para pedir perdão. Mas eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude a tua igreja a perdoar. Tira isso do nosso coração, tira isso do coração dos teus filhos, para que a nossa vida mude, a nossa história mude. Porque, meu Deus, há situações em que nem mesmo o melhor cardiologista do mundo consegue resolver. A mágoa, o rancor, o ódio. Mas o Senhor pode arrancar tudo isso de dentro do nosso coração e nos dar um coração novo. Nós te pedimos nessa noite, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.